Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Você está no canal de jornalismo e entretenimento aqui no YouTube. Um canal que pelo menos tenta trazer sempre notícias exclusivas ou trazer análise e fazer grandes coberturas, como se deve fazer, pelo menos do jeito que eu aprendi como jornalista, que é você ouvir os dois lados de uma história, que é você estudar o assunto antes de falar sobre ele, que é ser isento, que é não ter a partidário, não ser partidário, né? Enfim, tudo aquilo que foi sumindo ao longo dos meus 32 anos como jornalista. Antigamente tinha muita esquerda dentro das redações, sem dúvida, mas havia um respeito pela notícia. Hoje isso acabou, né? E foi por isso que eu vim parar aqui num lugar onde eu posso fazer a cobertura que eu quiser e falar da forma como que eu quiser, certo? Se você quiser ajudar o canal, a primeira coisa que você pode fazer é se inscrever. E também pode deixar o seu like. E a gente tem aqui o Valeu Demais também, o Super Chat, porque afinal eu vivo disso daqui, né? Com os anúncios que passam aqui. Vamos falar aqui sobre a história da Globo. Vou mostrar para vocês aqui. Esse senhor elegante é o Leonardo Antonelli. Ele é conhecido como o advogado das estrelas, lá no Rio de Janeiro. Ele é um tributarista famoso, estudioso aí dessa região que eu considero assustadora do direito. E hoje ele está comemorando aí, porque aconteceu uma coisa que se dava como perdida. Eu vou explicar para vocês. Desde 2018, portanto, antes ainda do governo Bolsonaro, porque muita gente achou que era só no governo Bolsonaro. Antes do governo Bolsonaro, os fiscais da Receita Federal começaram a multar a Globo. Quem acompanha esse canal já viu outro vídeo que eu falo sobre isso. Começaram a multar a Globo. A Receita começou a fazer autuações milionárias contra a Globo e contra artistas. Entre esses artistas, Débora Seco, Irene Ravache. Essa mulher não vai ficar feia nunca, né? Pelo amor de Deus. A Suzana Vieira, o Reinaldo Gianecchini e a Maria Fernanda Cândido. Então, a Receita multou todas essas pessoas em milhões, porque ela falava o seguinte: a Globo, você se uniu numa quadrilha com artistas para sonegar imposto de renda. Porque você, Globo, está contratando esses artistas e jornalistas, né? Mas vamos falar só de artistas hoje. Você está usando esses jornalistas, esses artistas, para sonegar imposto de renda. Por que você registra eles como PJ? E como você registra eles como PJ, e vocês, artistas, aceitam isso, o artista paga só 15%. E, senhora, dona Globo, a senhora se livra de pagar encargos trabalhistas, fundo de garantia, 13º, férias, 30% sobre as férias. Então, acabou a moleza. E aí, foram mais de 20 multas aproximadas só na área de artistas da Globo. Esses caras tomaram uma multa milionária cada um e começaram a recorrer e foram procurar quem? O doutor Leonardo Antonelli, que, aliás, é irmão da Giovanna Antonelli. E o doutor Leonardo entrou nessa briga. Parecia uma coisa inglória, porque a Receita já tinha autuado e já tinha mandado os autos de cobrança. Tá todo mundo perdido já. Inclusive, me parece que a Débora Seco chegou a pagar alguma coisa. Eu não lembro o quê. E agora, essa semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, como vocês lembram, veja como influenciou o caso Raquel Sherazade. O ministro Alexandre de Moraes foi julgar lá o processo da Raquel Sherazade, lembra? A Raquel estava processando o SBT porque queria direitos trabalhistas. Porque ela disse que ela foi contratada pelo SBT lá para 2010, 2011 como PJ. E no processo ela disse que só foi registrada desse jeito porque não teve outra escolha e que o SBT estava fazendo isso justamente para sonegar imposto. Veja que acusação grave. O processo dela foi andando, ela começou pedindo 20 milhões de reais, o processo dela foi caminhando na justiça trabalhista. Nesse caminho, algum juiz ali falou: minha filha, 20 milhões nem a pau, né? Acabou reduzindo para 8 milhões esse valor, o que ainda era bastante, e foi até o TST. Antes de chegar em trânsito em julgado, alguma coisa que o advogado da Raquel fez apressou uma decisão do SBT.
eu não lembro o nome dessa medida, mas parece que ele queria talvez receber antes, alguma coisa assim. E aí o SBT foi no STF. A gente fala que processo trabalhista demora décadas, né? Mas o da Raquel demorou 3 anos, 2 anos, começou em 2021. E aí foi lá para o Supremo. Não passou nem pelo TST, eu imagino. E aí o SBT falou assim, não, isso aqui é inconstitucional, porque a nova reforma da Previdência permite, a reforma da trabalhista permite que tenha PJ. E o ministro Alexandre de Moraes julgou o caso, concordou com o SBT. Falou, a lei permite, então você, primeiro, ele fala, né, em tese para a Raquel, você aceitou trabalhar lá desse jeito. Ninguém te obrigou. Então, agora você não pode vir pedir direito autoral, né? Direito trabalhista. Gente, eu estou com 10 assuntos que eu estou cobrindo. E tem o TDAH também, né? E aí, perdeu, ela vai ter que pagar uma multa milionária. E multa não, né? Ela vai ter que pagar mais de 1 milhão, talvez até mais de 2,5 milhões, entre custas processuais e as sucumbências dos advogados do SBT. Ela que vai pagar os advogados do SBT, certo? E aí, o que acontece? O doutor Leonardo pega essa decisão do STF e manda para a Receita. Enquanto isso, o ministro Cristiano Zanin, do STF, já tinha julgado, ele decidido monocraticamente, que é ilegal você cobrar multas ou autuar artistas por serem PJs. Que a profissão de artista é inerente à pessoa jurídica. Porque, vejam, Débora Seco vai lá de tarde, da Globo hoje, e grava lá essa novela ruim chamada Elas por Elas. Chegou 7 horas da noite, ela, tchau, gente, ela pega e vai apresentar um evento. Amanhã cedo ela tem um monte de fotos para fazer para uma nova campanha publicitária que ela está fazendo. E de sábado e domingo ela está participando de um filme e de uma peça de teatro. Então não tem sentido, e o doutor Leonardo falou isso, inclusive, para mim, falou, não tem o menor sentido artista ser pessoa física, ser CLT, porque não tem nada a ver com isso. E aí a tese dele ganhou, então isso cria uma jurisprudência, acabou essas multas, né? Que vão ter, obviamente, eles vão ter que pedir de volta, né? A Maria Fernanda Cândido já saiu faz tempo aí da Globo e ele está, coitada, levando uma piaba que eram de vários milhões. Agora, depois eu vou fazer outro vídeo, porque é o seguinte, a decisão do STF, que não foi monocrática, tá? Porque agora a Carmen Lúcia e eu não lembro qual outro ministro concordaram com o Zanin, e agora acabou, não tem como recorrer. Então, eles estão falando para a Receita, parem com essas multas sobre artistas, certo? Só que tem uma outra coisa. A Receita também multou dezenas de jornalistas da Globo. Um que era da CNN, 2 da CNN e um da Record, que hoje está na Record. Só 2 da Record, 2 da CNN e uns 30 da Globo. Jornalistas. Acontece que essa decisão que o STF tomou não se aplica a jornalistas. Uma coisa é o cara ser artista e fazer tudo isso que eu falei. Outra coisa é o cara bater cartão dentro da Globo, entrar tal hora, sair tal hora. E é o caso que eu sempre repito aqui do William Bonner, que foi um dos autuados pela Receita, uma multa com autuação milionária, mais de 20 milhões. Sabe por quê? Porque para a Receita, como ela vê que houve má fé nessa contratação, a Globo não poderia contratar o Bonner como PJ. Hoje ele é CLT, mas disse que não poderia contratar, por quê? Primeiro, ele é o editor-chefe do jornal. Segundo, ele cumpre escala ali. Ele chega às 10 horas da manhã e vai embora às 10 horas da noite todo dia. Não chega às 10 da manhã, chega lá para o meio-dia. E vai embora às 10 da noite. Ele não trabalha de sábado e domingo, ele tira férias. Enfim. Então, para a Receita, esse caso é diferente. Porque daí a Receita vai lá e pega as notas fiscais do William Bonner e fala, peraí, você só emite nota fiscal para a Globo? Você não faz outras coisas? Você não tem outros eventos? Você não aplica, não faz media training, nada? Então, você é funcionário da Globo. Então, esse caso aqui livrou todos os artistas do Brasil, podem ser PJ, mas jornalista, não. Então, as multas contra os jornalistas da Globo continuam. O Bonner me escreveu há 2 anos falando que estava recorrendo, ele pagou
uma multa que, segundo eu apurei, chegaria a 20 milhões de reais. Não só multa, né? Eu estava explicando. Como ele só passa a nota para isso, a Receita entende, eu falei que eu tenho TDAH, né? A Receita entende que houve má fé nisso, então o que ela faz? Tudo que a Globo e tudo que o William Bonner pagaram de imposto de renda de pessoa jurídica nos últimos 20, 30 anos que ele está lá na Globo, na verdade são só 5 anos que eles podem analisar, né? Tudo tá anulado e eles não devolvem o dinheiro. Ou seja, o que ele pagou de contribuição lá para a Receita, pagou de imposto de renda para o fisco, para o leão, não vale. Então ele perdeu esse dinheiro e teve que pagar sobre esse dinheiro, mais a multa sobre esse dinheiro, e a Globo tomando multas também. Então, com relação às multas que a Globo tomou dos artistas, em relação aos artistas, porque ela fazia parte, como a Receita falou, um funcionário da Receita chamou de organização criminosa. Então a Receita fez essas declarações, a Globo estava sendo multada por cada artista, cada profissional que foi autuado, ela também era autuada. Então imagina, eu ouvi falar 350 milhões de reais já estava. Então uma parte disso vai ser anulada porque a Globo vai ser beneficiada também por essa lei. Com relação aos jornalistas, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Não esqueçam de assistir o Jornal dos Feltrinos todos os dias, a partir das 10 da manhã, tá bom? De segunda a sexta. Então, um beijo do Ogro.